trazendo mais uma videoaula para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Física Ast e suas tecnologias. E a videoaula de hoje será para falar sobre os exercícios da página 39, livro 3, Força Elétrica, Lei de Coulomb. Então, nós iremos resolver as questões da página 39. Se você não tem esse livro, vai lá nos primeiros livros da playlist que eu vou deixar aí e você vai fazer o download. Tem um link lá na descrição, faça o download. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então vamos para as questões da página 39, exercícios propostos, força elétrica, que também é conhecido como Lei de Coulomb. Então vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, está dizendo o quê? Que no SI, quais são as unidades de medida usadas para cada grandeza física representado pelos termos da expressão que compõe a Lei de Coulomb? Beleza. Então lá, abrir aqui o caderno interativo. Então lá, na força de Coulomb vai ter a força diretamente proporcionada a quem? A constante da eletrostática, que é representada por K índice 0, que quer dizer que é num vácuo. Carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então lá está perguntando as unidades de medida no SI, Sistema Internacional de Unidades. Se também você não conhece o que significa Sistema Internacional de Unidades, vai lá na primeira série, nos primeiros vídeos, que tem uma aula lá explicando o que é um Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem? Então vamos para a questão. A força, a sua unidade de medida vai ser representada em newtons. Que é representado pela letra N. A força é em newtons. Então, lá na primeira série também fala sobre força, as 3 leis de Newton. Lei da inércia, princípio fundamental da força e a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Então, sua unidade de medida vai ser em newtons. As cargas Q1 e Q2, a sua unidade de medida vai ser em Coulomb, que nós também já vimos um pouquinho da história de Coulomb. A distância vai ser em Coulomb, é representado por C. A distância será em metros, representado pela letra M. E, por último, a constante da eletrostática, aonde essas cargas estão mergulhadas, em que meio? Geralmente o meio vai ser o quê? No vácuo. Então, na hora que vem K índice 0, significa que ela está mergulhada no vácuo. Então, a unidade de medida vai ser newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Então, a primeira questão, muito fácil, para só colocar as unidades de medida no Sistema Internacional de Unidades da força. Força em newtons, carga Coulomb, representado pela letra C, distância metro, representado pela letra M, e a constante da eletrostática, em que meio está mergulhada essas cargas. Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Então, vamos para a questão 2. Analise as afirmações a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Então, eu tenho a assertiva 1, 2, 3 e 4. Vamos ler a primeira. 2 cargas pontiformes exercem forças entre si na proporção direta do produto de suas cargas e inversa do quadrado da distância que as separa. Vamos lá. Então, eu tenho 2 cargas aqui. A força vai ser o quê? O produto das cargas, Q1
e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, a carga, vou botar uma carga positiva e uma carga negativa. Então, a força será exercida entre elas. O que significa diretamente proporcional? Quando essa força for numerador, que eu vou representar pela letra N, e as cargas também estão no numerador, significa dizer que é direta. Essa força é diretamente proporcional ao produto dessas cargas. Produto significa multiplicação. E inversamente proporcional. O que significa inversa, professor? Significa dizer que uma das variáveis vai estar no numerador e a outra variável vai estar no denominador, que eu estou representando pela letra D. Então, diretamente proporcional, numerador, numerador, que é o produto das cargas. Inversamente proporcional, inversa, a distância ao quadrado, que eu estou representando pela letra D. Então, a força está inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, o item 1 é verdadeiro. Vamos para o item 2. Duas cargas pontiformes exercem força entre si na proporção inversa? Não. Na proporção direta do produto das cargas. É direta aqui. E direta do quadrado da distância que separa? Não é direta. É inversa. Então, a afirmativa 2, falsa, porque ele inverteu. A afirmativa 3. A constante de proporcionalidade da lei de Coulomb depende da natureza do meio onde as cargas estão e do sistema de unidades utilizados? Isso mesmo. Então, as cargas elétricas vão estar em um meio que nós chamamos de constante, que é representado por K. Geralmente, na física, está no vácuo, que também, de acordo com a tabela, é o mesmo valor do A seco. Também pode estar onde? Mergulhado na água, mergulhado no benzeno, também pode estar mergulhado no petróleo. Vou só colocar a tabela que eu dei, e no etanol. Então, foi esses meios que as cargas poderiam estar mergulhadas. Foi a tabela que eu dei. Então, aqui é um meio. Então, a constante de proporcionalidade depende do quê? Do meio. Por que do meio? Porque cada meio vai ter um valor numérico para ser utilizado. E também vai ter a sua unidade de medida. Sistema Internacional de Unidades. Vai ter a sua unidade de medida. Um valor numérico com a unidade de medida. Então, o item 3 é o quê? Verdadeiro, que vai depender do meio que se encontra essas cargas. E a quarta assertiva diz o que? A constante de proporcionalidade da lei de Coulomb não depende da natureza do meio onde as cargas estão? Não, depende. Então, a assertiva 4 é falsa, porque vai depender do que? Do meio aonde essas cargas se encontram. Essa constante de proporcionalidade. Então, vamos para a questão 3. Então, vamos para a questão 3. Duas cargas elétricas pontiformes estão separadas por 3 centímetros de distância, sendo a carga Q1 2 que multiplica 10 elevado a menos 6 Coulomb, Q2 6 que multiplica 10 elevado a menos 6 Coulomb. Calcule a intensidade da força que a carga 1 aplica sobre a carga Q2, considerando o sistema imerso no vácuo. Então, as cargas estão no meio, mergulhadas no vácuo. Então, a constante da eletrostática, K índice 0, que é a representação do vácuo, 9 que multiplica 10 elevado à nona potência, Newton, vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. E essa daqui é a resposta que nós temos que buscar. Então, vamos lá, tirando os dados da questão. Então, questão 3, página 39, exercícios propostos.
o valor da carga Q1, Q2, a distância e a constante da eletrostática. Vamos fazer a questão. Então, a força estará diretamente proporcional à constante, multiplicado pela carga 1, multiplicado pela carga 2, e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Porém, eu tenho que transformar essa distância em metros. Vou fazer razão e proporção. Centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros, x equivale a 3 centímetros. Então, 1 sobre x, 100 sobre 3. Produto dos meios com os extremos, 100x é igual a 3. X vai ser igual a 3 dividido por 100. X vai ser igual a 0,03, transformando para a notação científica, 3 que multiplica 10 elevado a menos 2 metros. Então aqui, a notação científica, esse número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Como eu estou pulando duas casas para a direita, base 10, expoente negativo. Como foram duas casas, o expoente será menos 2. Então vamos lá. Então aqui 3 que multiplica 10 elevado a menos 2. A força será igual à constante, a carga Q1, a carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Não vou multiplicar nada aqui, porque eu vou levar 3 ao quadrado, né? E vou depois simplificar. Então vai ficar, ó. Vou separar os números diferentes da base 10 e colocar a base 10 por último. Então vai ficar 9 vezes 2 vezes 6, 10 elevado a 9. 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6, dividido, fazer a distribuição, é potência de potência, aqui está subtendido 1, então 2 vezes 1 vai ser 2, 3 ao quadrado vai ser quanto? 9, 10 elevado a menos 4, porque menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Vou dividir aqui, ó, 9 dividido por 9, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então, a força, vou multiplicar número com número, base 10 com base 10. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 6, 12. Que multiplica. Na multiplicação de base 10, conservo a base 10 e vou fazer o que com os expoentes, meu aluno? Uma soma. Muito bem. Uma soma. Porém, ó, os expoentes que são negativos, eu vou ter que colocar entre parênteses. Então vai ficar, ó, 9, fazendo jogo de sinal, mais vezes menos, vai dar menos, menos 6. Então 9 menos 12. Isso significa que vai ser menos 3. Sinais diferentes, aqui está subtendido mais, não é isso? Mais, e aqui menos, sinais diferentes, faço a subtração e conservo o sinal do maior módulo. Então vai dar menos 3. Aqui menos 3 dividido por 1 que multiplica 10 elevado a menos 4. Então a força será igual a 12 dividido por 1. 12 que multiplica. Na divisão de base 10, se na multiplicação é uma soma, na divisão será o que? Uma subtração. Então vai ficar menos 3 menos 4. Esse expoente aqui eu vou colocar entre parênteses. Vou fazer também um jogo de sinal, ó. Menos 3 menos vezes menos vai dar o quê? Menos vezes menos vai dar o quê? Mais 4. E aqui vai dar 1. 1 positivo. Então a força, só para combinar com a resposta do livro, vou pular uma casa para a esquerda para transformar a notação científica, porque esse 12 é maior do que 10.
Quando eu pulo uma casa para a esquerda, 1,2 que multiplica 10 elevado ao quadrado, Newton. Então essa é a terceira questão. Pulando uma casa para a esquerda, base 10, expoente positivo. Poderia ser essa resposta, poderia ser essa resposta, ou poderia ser essa resposta aqui. A força é igual a 120 newtons. Porque 12 vezes 10, 120. E transformando 120 para a notação científica, vai ficar 1,2 que multiplica 10 elevado ao quadrado. Percebam que bateu com a resposta do livro. Vamos para a questão 4. Vamos para a questão 4. Duas cargas Q1, 18, que multiplica 10 elevado a menos 6 coulomb, e a carga Q2 menos 3,5, que multiplica 10 elevado a menos 6 coulomb. Estão localizadas no vácuo. Então, vou ter que utilizar essa constante aqui, 9, que multiplica 10 elevado a 9 potência. Determine a distância entre elas para que a força de atração tenha um módulo igual a quanto? 1,50 Newton. Então, ela está pedindo a distância. A resposta do livro aqui está em centímetros. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo da questão 4. Então, tirei aqui os dados. Carga Q1, carga Q2, a força e a constante, que é a distância. Então, vou utilizar a lei de Coulomb. Força, constante da eletrostática, carga Q1, carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu quero descobrir a distância. Se ela aqui está dividindo, ela vai passar para cá o quê? Multiplicando a força. E a força vai passar para cá dividindo. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a quem? A constante, carga Q1, carga Q2, dividido pela força. Então, vamos fazer a substituição. A distância ao quadrado vai ser igual a constante, carga Q1, 18, que multiplica 10 elevado a menos 6, que multiplica 3,5, que multiplica 10 elevado a menos 6. Professor, e o sinal aqui que é menos? Quando colocado em módulo, tiro o módulo, ele vai vir sem um sinal. Então, esse número aqui é em módulo, dividido pela força, que é 1,5. Então, 1,5, ele é múltiplo de 9. Então, vou dividir 9 dividido por 1,5. 1,5 dividido por 1,5 vai dar 1. 9 dividido por 1,5 vai dar quanto? Então, eu tenho aqui 3, 6, 9. 1,5, né? Vai dar 2. 2 e 2. Então, vai dar 6. Então, 1,5. 9 dividido por 1,5 vai ser igual a 6, porque aqui vai dar 2, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2. Somando vai dar 6. Então, eu vou multiplicar os números diferente da base 10. E depois eu vou multiplicar quem? A base 10. Então, vamos lá. A distância ao quadrado vai ser igual a 9. Ou 6 vezes 18 vezes 3,5. Vamos lá. 18 vezes 6. 48. 6, 10. Vezes 3,5. 40. Desce 4, 5. Mais 24, 8, 7, 3. Então, 378 vezes 10 elevado o quê?
fazendo a soma, né? Conserva a base de 10, vou fazer a soma dos expoentes. Então vai ser 9, 9 menos 6, menos 6. 9 menos 12 vai ser igual a menos 3. Menos 3. Vou pular uma casa. Distância ao quadrado vai ser igual a 37,8, que multiplica 10 elevado a menos 2. E vou fazer a raiz quadrada. Se aqui está em potência, vem para cá, radiciação. Então vai ser a raiz quadrada, que multiplica 10 elevado a menos 2. 37,8, que multiplica 10 elevado a menos 2. Então a raiz quadrada de 37 raiz quadrada de 37,8 6,14. Vou botar 6,15, porque aqui essa casa decimal é 8, vou arredondar essa para 5. Então a distância vai ser igual a 6,15, que multiplica 10 elevado a menos 1. Na radiciação, né, o expoente aqui é 2, esse índice do radical é 2, vai ficar lá, né, na hora que eu fazer a potência, né, transformando em potência, vai ficar menos 2 dividido por 2, isso vai ser igual a menos 1. Então a distância vai ser igual a 0,615 metros. Transformando para centímetros, 1 metro equivale a 100 centímetros. E 0,615 equivale a quantos centímetros? Produto dos meios com os extremos, x vezes 1, né? Vai ficar 1 sobre 615, 100 sobre x. Produto dos meios com os extremos, x vai ser igual a 0,615 vezes 100. X vai ser igual, multiplicando por 100, vai dar 61,5 centímetros. Então, a questão 4 era para encontrar a distância, vou diminuir aqui. Era para encontrar a distância, fiz os cálculos. Vamos ver se bateu com o resultado do livro. Sim, 61,5 centímetros. Então, no cálculo, eu tive que transformar, porque o resultado foi em metros. Porque aqui a distância, ela é em metros. Por causa aqui da constante, ó, metro ao quadrado. Então, essa distância vai dar o resultado em metro. Então, foi dado em metro, transformei para centímetros só para combinar com o resultado do livro. Poderia ser essa a resposta ou essa.